Fala galera, beleza? Neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma história e um esporte, vamos dizer assim, né? Que para mim é mais como um estilo de vida que mudou a minha forma de pensar lá em 2005. Foi ali que eu aprendi a enxergar os obstáculos da vida não como problemas, mas como desafios. Desafios que podem ser superados com a mentalidade certa. E essa visão me acompanha até hoje e tem me ajudado muito e espero que possa ajudar você também a superar os desafios aí da sua vida de uma maneira diferente. Então, bora lá pro vídeo. Esse esporte que eu treinei lá em 2005 é o parkour, que para quem não conhece é a arte do movimento, onde o objetivo é ir do ponto A ao ponto B da maneira mais rápido e eficiente possível, usando apenas o seu corpo como ferramenta. Mas o parkour, que para mim é uma filosofia de vida, ele vai muito mais além do que saltar, rolar. Ele ensina sobre preparação, concentração, autoconfiança, resiliência e trabalho em equipe. E foi tudo isso que eu aprendi com o parkour e carrego comigo até hoje. E tudo começou lá em 2005 e um grande amigo meu, o Suichi Takemoto Neto, descendente de japonês também. Infelizmente ele não está mais entre nós fisicamente, mas eu tenho certeza que ele está no coração e na memória de cada um que o ama. E foi ele que apresentou o parkour para mim e para um primo meu, o William Sakuma, e mais um outro amigo, o Vinícius Fukuyama. Engraçado, são todos descendentes de japonês. E nós quatro começamos ali a treinar o parkour na cidade de Votuporanga, que fica no interior de São Paulo. E o engraçado é que no início não tinha pessoas para nos ensinar. Um ia ensinando o outro, a gente ia aprendendo através de vídeos que a gente via na internet. E ali a gente ia aprendendo os movimentos, as técnicas, um ia ajudando o outro. E assim a gente ia evoluindo gradativamente. E foi nesse mesmo ano que eu também fui para o Japão, onde eu continuei treinando e lá conheci um outro amigo, o Márcio. E a gente continuou treinando por alguns meses. E era muito bacana que durante toda essa minha caminhada no parkour, tanto no Brasil quanto no Japão, eu conheci muita gente, fiz amigos, trabalhavam em equipe, a gente treinava juntos. A gente passava longas horas do dia ali treinando, superando os obstáculos ali. E no Japão também conheci várias pessoas. E aquela fase da minha vida me ensinou uma coisa muito importante, que a gente pode superar qualquer desafio, qualquer obstáculo, mas a gente não precisa fazer isso sozinho. Existem pessoas que podem estar ali nos ajudando, nos apoiando, e isso para mim é o mais importante. São pessoas com objetivos em comum, ajudando uma a outra. E depois que você começa a treinar parkour, você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Você já não enxerga a cidade da mesma maneira. Você vê tudo como um obstáculo a ser superado. Você fica pensando nas possibilidades de transpassar um obstáculo, um muro, qualquer coisa. Mas além de tudo isso, quando você vai crescendo, vai tendo mais maturidade, vai se tornando adulto, você começa a entender que na vida é assim também. Nós temos os obstáculos para superar e a gente tem que se preparar para enfrentar esses obstáculos. Assim como no parkour, quando a gente tinha um obstáculo muito difícil para transpassar, para superar, a gente tinha que treinar, praticar até a gente conseguir. E assim na vida também é. Todos nós temos problemas, do qual eu comecei a ressignificar. Em vez de problema, eu troquei por desafio. Então eu nunca falo assim que eu tenho um problema, eu tenho um desafio para superar. Então eu procuro refletir, pensar em formas de superar esse problema, esse desafio na minha vida, assim como eu fazia no parkour junto com meus amigos. Eu carrego essa filosofia comigo até hoje, de que nenhum problema é impossível de resolver. Tudo é questão da gente parar, refletir, analisar, estudar e colocar em prática aquilo. E hoje aqui no canal Bora Prosperar, eu continuo ajudando as pessoas a superarem os obstáculos da vida, os obstáculos invisíveis, como as dívidas, o medo, a desorganização financeira, a mentalidade, as crenças que nos limitam, mas o princípio é o mesmo: se preparar para superar. E você pode estar se perguntando, como isso me ajuda? Como isso pode me ajudar de forma prática? Eu vou te contar um exemplo que eu faço. Toda vez que eu tenho um problema, um desafio aí para superar, eu paro um pouco, reflito, dou uma pesquisada, converso ali com o ChatGPT também, auxilia muito. Para quem não conhece, é uma inteligência artificial muito útil, ajuda bastante aí você dar uma clareada nas ideias.
Dá para você trocar ideia com pessoas aí que você confia. Conversa com a sua esposa, com seu esposo, com seus amigos aí de confiança, com a sua família. E assim você vai tendo ideias de como superar esse desafio, esse problema aí que você está enfrentando. Então, por exemplo, eu tenho um filho aqui de 5 anos, né? E o meu maior desafio é educá-lo, né? Da melhor maneira possível. E quando ele tá alterado, quando ele tá muito nervoso, é muito difícil eu conseguir conversar com ele. É difícil eu ter a atenção dele e ensiná-lo. Então eu fico refletindo e pesquisando, né? Maneiras de educar melhor o filho, né? Então eu converso com o ChatGPT, dou uma estudada, converso com a minha esposa e começo a aprender mais sobre como que funciona o comportamento, né, da criança nessa idade, estudo um pouco de neurociência, então eu vou buscando conhecimento para que eu possa resolver aquele desafio que eu estou enfrentando. E depois, principalmente, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Então, por exemplo, meu filho, eu vejo que ele dá mais atenção quando eu coloco histórias, faço brincadeiras, eu falo para ele de uma maneira mais lúdica. Então ele consegue entender melhor, eu consigo a atenção dele, ele fica mais calmo e a gente consegue ter uma comunicação ali. Então sempre que você estiver passando por algum problema, por alguma situação difícil, um desafio aí na sua vida, pare um pouco, reflita, busque conhecimento, troque ideia com pessoas e principalmente coloque aquilo em prática. Pois eu acredito que todo desafio que a gente enfrenta na vida tem o objetivo de nos tornarmos uma pessoa melhor. Então nenhum desafio, nenhum problema vem em vão. Eles servem para nos transformar, contanto que a gente aprenda com esses desafios aí da vida. E o mais doido disso tudo é que eu resolvi fazer esse vídeo porque aconteceu uma coisa muito espiritual, como se fosse um chamado da vida. Semana passada teve um aniversário de um grande amigo que eu fiz aqui no Japão, foi o aniversário do filho dele. E lá eu tava brincando com a Bruna, com a minha esposa, com meu filho, de esconde-esconde lá nesse parque. E eu vi os obstáculos assim, eu falei, nossa cara, que saudade do parkour, vontade de fazer uns movimentos aqui, né? Mas continuei brincando ali com o Nicolas e com a Bruna. E nesse mesmo dia eu tinha um vídeo para editar, aí eu falei, bom, chegando em casa eu vou fazer as edições, porque eu queria jogar um pouquinho ainda, né? Então depois de algum tempo editando, tá cansado ali, consegui terminar a edição e fui jogar. E nesse jogo tem umas mecânicas de parkour bem interessantes também. E eu jogando ali, eu percebi que apareceu um personagem. E esse personagem, ele é um dos criadores do parkour, né? Ele foi um dos divulgadores. Que quem pratica parkour provavelmente já conhece, que é o David Belly. A gente fala David Belly, mas como ele é francês, eu acredito que deve ser David Belly, alguma coisa assim. Então perdoe minha pronúncia aí. E é engraçado que quando eu vi ele, eu falei, nossa, que nostalgia. Lembrei da época do parkour lá em 2005, quando a gente treinava e a gente via muitos vídeos dele também, do David Belly, ou David Belly. Então foi uma nostalgia bem interessante. Mas na hora que eu vi ele no jogo ali, eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, nossa, será que é ele mesmo? Aí eu fiquei de pesquisar isso daí no outro dia de manhã. Então o aniversário foi num sábado à tarde. Eu fiquei editando até tarde no sábado, depois no domingo de manhã continuei editando. Então tinha mais coisas para fazer. Aí no final da tarde ali eu terminei a edição e fui jogar um pouquinho. Aí na segunda de manhã eu fui trabalhar. Aí eu aproveitei para dar uma pesquisada para ver se realmente era o David Belly, né? E realmente era ele. Ele participou ali do jogo, inclusive nos movimentos de parkour, que é bem realista. E eu achei bem interessante isso. E quando eu saí para pegar o Sogei aqui no Japão, que é a pessoa que te leva até o trabalho, né? Antes de entrar no carro, eu encontrei meu vizinho, que o nome dele é Márcio também. E o engraçado é que eu fiquei sabendo que ele ia se mudar dali. E eu tenho uma bomba de bicicleta para devolver para ele que ele me emprestou. E, inclusive que o Márcio, lá quando eu cheguei no Japão em 2005, foi um dos meus companheiros de treino, de parkour. E o engraçado é que a gente tem uma história bem doida aí com bomba de bicicleta também. E eu falei, nossa, que coincidência. O Márcio, meu vizinho aqui, eu tenho que devolver a bomba de bicicleta dele, que ele me emprestou. Eu lembrei do Márcio lá, que foi o meu companheiro principal ali de treino no parkour quando eu vim pro Japão. Aí beleza, entrei no carro, de repente eu escuto uma música da Madonna chamada Jumper. É uma música que a gente escutava muito
na época do parkour. É uma música que estourou ali em 2006 ali, né? Então eu escutava bastante essa música e que no clipe dela mostra a galera fazendo parkour, inclusive essas pessoas estão no Japão fazendo parkour. Eu falei, nossa, mas que interessante, né, mano? Que sequência de eventos assim levando ao parkour. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, deixa eu dar uma pesquisada sobre isso tudo. Eu pesquiso, eu gosto muito de aprender sobre as coisas. E eu vi que esse negócio é tipo uma sincronicidade. É tipo como se a vida estivesse te mandando uma mensagem. Provavelmente já deve ter acontecido coisas parecidas com você. Quando você pensa em alguém, de repente essa pessoa te manda mensagem ou te liga ou alguma coisa do tipo. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, foram vários eventos, né? Tudo começou ali no parque, no sábado à tarde, eu querendo fazer parkour. Depois no jogo lá, apesar que o jogo tem parkour também, porque eu gosto disso daí, mas eu joguei mais do fato de ser jogo de zumbi, que eu gosto bastante. Mas aí apareceu o David Belli, eu falei, nossa, cara, eu conheço esse maluco. Aí depois encontrei o Márcio ali, falando que ia se mudar, eu falei, caramba. E ainda, no carro, eu acho que foi o ponto máximo que eu cheguei. Falei, nossa, cara, são vários eventos assim, linkando, né? Aí eu falei, não, tem alguma coisa aí. E a vida me mandando alguma mensagem, vamos prestar atenção. E é engraçado que no sábado de manhã eu acordei bem cedo e uma coisa que eu não fazia há muito tempo era meditar. E na minha meditação eu sempre peço orientação, sempre com um sentimento de gratidão, sempre agradeço por todas as bênçãos que acontecem em minha vida. E fazia tempo que eu não meditava. Eu sempre oro agradecendo, mas a meditação onde eu entro num estado mais profundo, fazia tempo que eu não fazia isso. E bem no sábado de manhã eu resolvi acordar cedo e fazer essa meditação pedindo orientação assim na vida, né? E foram acontecendo esses eventos aí relacionados ao parkour durante o final de semana. Foi uma sequência bem interessante assim. Então isso me chamou bastante atenção. E o mais interessante também é que a letra dessa música, da Madonna, Jump, fala muito sobre superar, superação, família, que tá tudo muito ligado assim à minha vida atualmente. Então eu achei muito interessante isso daí. Era como se o universo estivesse me lembrando de quem eu sou. E a partir daquele momento eu entendi que o parkour nunca saiu de mim, ele só tomou uma forma diferente, onde eu continuo ali superando os obstáculos da vida, sempre me preparando, me concentrando, refletindo, estudando e aprendendo. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Por mais difícil que seja o desafio que você esteja enfrentando aí na sua vida, nunca desista. Continue tentando, continue se esforçando, pare um pouco para refletir, para colocar as ideias, a cabeça no lugar, converse com as pessoas que você ama, com as pessoas que você confia, ore, pede orientação para Deus, independente da sua religião. Olhe para dentro de si, medite, as respostas que você procura, tá tudo dentro de você, só basta você encontrá-las. E se essa história fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual o desafio que você está enfrentando hoje aí na sua vida. E não se esquece, hein? Se inscreve aqui no canal Bora Prosperar, curte esse vídeo para chegar em mais pessoas e compartilhe aí com alguém que você se importa, que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, você é muito mais forte do que você imagina. Cada obstáculo que você vence, você se torna uma pessoa melhor. E consequentemente, torna o mundo um lugar melhor. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e bora prosperar, hein? Até o próximo vídeo, falou!